de osteonecrose. Então, vamos falar um pouquinho a respeito dos medicamentos. Se você quiser falar dos medicamentos, já vou falar a respeito dos bifosfonatos. Então, pessoal, tem alguns medicamentos que a gente usa, a doutora vai falar um pouco mais a respeito disso, que eles, às vezes, eles são indicados na maior parte das vezes para paciente que tem metástase óssea. Então, esses medicamentos, eles podem mudar o metabolismo ósseo. E com o tempo, às vezes, eles podem provocar necrose. Por exemplo, é o caso de bifosfonato em mandíbula, né? E isso, a gente estava conversando até individualmente a respeito disso, da minha vida plasmática de 10 anos desse medicamento. Você falou a respeito disso e queria que você... Estou só lembrando para você falar também aqui a respeito disso. Porque se você usou isso por um longo tempo, você vê que ele se mantém no sangue e fazendo efeito por um bom tempo. Então, é importante que você veja como é que está a saúde da sua boca. E por que isso se torna também importante? Porque, eventualmente, a gente pega pessoas que já têm uma certa idade que querem fazer implante, né? Isso, se você tiver uma mandíbula que não está legal, um osso que não está legal, isso vai impactar diretamente na maneira que o implante vai ficar. Às vezes você perde o implante. Então, isso eu acho também, junto com a mucosite, acho muito um dos pontos altos da nossa conversa, e queria que você falasse a respeito da osteonecrose, explanasse a respeito de medicamento e tudo mais. E aí, falando de osteonecrose, né, a gente entra em complicações crônicas. Então, lá no início eu falei, nós casamos com o paciente. A gente começa lá da prevenção, do preparo, né, antes, né, para o tratamento, durante. Então, pré-tratamento eu vou preparar, remover todos os focos de infecção, durante vou tratar das complicações agudas. E aí agora a gente entra nessa fase do pós, né? Que é o pós. O paciente que recebe esses medicamentos que alteram o metabolismo ósseo, né, seja por metástase óssea, que é o caso aqui, né? Então, por exemplo, alendronato, risedronato. Aqui no caso, zometa, né? Ácido zoledrônico, exatamente. O ácido zoledrônico. Alguns outros, denosumab, né? Isso, que é novo agora, que é uma linha Prolia, nova. Né? Prolia. E tem alguns antiangiogênicos também. Né? Exatamente. Eles alteram, de alguma forma, o metabolismo ósseo. Ah, mas todo mundo que usa vai ter osteonecrose? Não, né? Existe uma chance maior. Existem alguns fatores na boca que faz você ter maior chance. Quais são? Trauma. Então, às vezes, você usa uma prótese, uma dentadura, né? Falando de pessoas de mais idade, ou algum mesmo implante que tá ali, né? Você não vai ao dentista tem algum tempinho, que começa a acumular micro-organismo. No caso da prótese, tem micro-organismo, tem trauma, né? Aquele trauma crônico, né? Ela não tá bem adaptada, né? Então, aquele trauma naquele osso, que ele é alterado, o metabolismo ósseo alterado, pode vir a ter uma necrose. É como se fosse uma infecção, onde o osso vai causando vai reabsorvendo, né? Ele vai dando infecção, pode ir evoluindo até chance de ter que perder, às vezes, a mandíbula. Então eu falei, zometa, né? Então, às vezes, até os bisfosfonatos via oral, que é usado, às vezes, para osteoporose, né? A mulher pós-menopausa, muitos casos, né, de paciente usa aí por 5 anos, faz um intervalo de 5. Falando em si, para os cirurgiões dentistas agora, muita dúvida surge, né? Parei de tomar, vou dar um intervalo para eu poder fazer a cirurgia, né? Vou ficar 3 meses sem tomar, né, o risedronato. Vamos lá. O risedronato, ele tem a capacidade de se ligar, né, no osso, vamos dizer assim, para que fique mais claro, né? E ele fica lá tendo sua ação por 10 anos. Então, adianta eu esperar 5 anos, né? Será que adianta? Então, fisiopatologicamente falando, não adianta. Adianta eu solicitar um exame chamado PET-CT, onde muitos, né? Ele só vai me mostrar onde tem mais ou menos. Não vai diminuir o risco, né? O risco existe. Exatamente, captação. Só vai mostrar se capta mais, mas ele também não vai te dar de maneira correta se o osso está viável ou não, né? Exatamente. O risco existe porque você tomou. Então, mas são todos, né? Então, vamos lá.
Existe um artigo bem interessante onde ele tem um gráfico que mostra a curva de incidência. Então, no primeiro ano de uso, essa incidência chega a 0,05, é baixo. Mas sabe aquele 1%? Pode ser o parente, a tia, né? A gente fala, eu sempre gosto de dar esse exemplo. 0,05 no primeiro ano. De 2 a 3 anos, essa curva estabiliza a partir do terceiro ano de uso. Então, o paciente usou por 3 anos seguidos, a chance de ter vai só aumentando. Então, a curva aumenta, né? A chance Pessoal, de ter osteonecrose. Usar por 2, 3 anos é comum. Porque às vezes a gente acha, não vai chegar. Não, usa. É muito comum. Próstata, mama, a gente usa muito isso. E dá um intervalo e volta, né? Mas usa. Então, 3 anos de uso, via oral, tô falando. Agora, quando eu falo de metástase, tô falando de altas doses. Daí muda completamente, né? Aí esse conceito da curva de 3 anos é dentro de 1 ano mesmo, o risco já é altíssimo. Então, posso ou não posso? Depois de 10 anos sem usar, não tem a medicação no metabolismo ósseo? Teoricamente, sim, né? Quando eu falo de outras medicações, eu falei do denosumab. Agora, quando eu falo do denosumab, é diferente. Se foi só o denosumab que o paciente tomou. O denosumab, o tempo de meia-vida dele, os estudos trazem, né? Lá na bula dele já tem lá chance de necrose. E ele traz lá que com 6 meses, né? Já não se encontra mais vestígios de medicamento, vamos dizer assim. Então, o drug holiday... Só que o denosumab não é ainda tão usado, por causa de valores, né? Às vezes aparece um ou outro, já atendi paciente na prática, o que a gente vê são os que a gente falou para trás, porque são medicamentos que são mais baratos, teoricamente, né? Na prática. Mas aí o denosumab ele já usa um pouco mais reservado por causa de custo. Só fazendo um adendo. Mas aí quando eu falo de intervalo, para ele já vale os 6 meses. Ficar sem usar, o risco diminui, né? Agora, voltando no Zometa, alendronato, risedronato. São os mais comuns. Que são os mais comuns, os mais utilizados. Esses têm chance, sim, de ter osteonecrose. Ô, Brena, e sobre o tratamento das osteonecroses? Vamos falar um pouquinho a respeito do tratamento. Uma vez já estabelecido, o paciente desenvolveu, como é que é feito? Bom, existe uma associação americana, né? Eles estudam osteonecrose. Existe uma classificação, existem gravidades, né, diferentes, né? Então, quando eu falo de tratamento, eu tenho que pensar qual que é o estágio que ela está. Então, vai desde estágio 0 a um estágio 3, né? 0, todo aquele paciente que usa bisfosfonato, né? Eles colocam lá como precisa de tratamento preventivo, né? Ele precisa estar com essa orientação, estar com a condição bucal em dia, né? Porque a osteonecrose, ela vai desenvolver por conta de alguma infecção, de algum trauma, né? Ou de uma extração dentária, claro, né? Mas, geralmente é uma infecção, uma simples doença periodontal. Então, quando ele está nos estágios iniciais, nós iniciamos, né? Isso não é um protocolo, são recomendações, né? Sugere-se que comece com tratamentos mais conservadores. Então, nós podemos, desde uma higiene bucal, né? Orientações de higiene bucal, fio dental, a gente cai no básico, né? E a gente vai também para irrigação com clorexidina, bochecho com clorexidina, 0,12%, né? Tem osso exposto, né? Isso. Tem osso exposto, aí já é estágio 1. E a gente tem que avaliar. É um osso necrótico, claro, ele tá sem a cobertura da gengiva, tá exposto, mas ele tá com pus, tá com infecção aguda, ativa, né? Então a gente tem que pensar nisso. Desde o momento que tem pus, supuração, tá com dor, a gente entra com antibiótico. Nós podemos entrar com um debridamento que a gente fala, né? Então, cirúrgico, mais irrigação clorexidina. Aí nós temos ozonioterapia, né? Que nós utilizamos o óleo ozonizado ali, faz um tratamento. Podemos utilizar de novo o laser com a terapia fotodinâmica. Então, nós trabalhamos com matar, né? Eliminar aqueles micro-organismos que estão ali, rebaixa o nível ósseo a fim de que a gengiva feche.
Quando a gengiva fecha, né, eu bloqueio a entrada de micro-organismo. Então, a gente paralisa, né? Ela existe, ela fica lá, mas controlada. E para sempre, né? Nosso casamento, né? Com o paciente, eu falo Sim. que é para sempre. Tem que estar acompanhando com exames de imagem, com uma tomografia, né? Então, vai desde tratamentos conservadores, como eu citei. Até um E pouco mais invasivos. existem algumas situações que realmente não vai ter como. Vai ter que fazer uma ressecção, vai ter que remover parte da mandíbula. Sim. E aí é muito mais complexo, né? Sim.